Nesse momento agora, vai ser o momento em que a gente vai fazer aqui uma breve apresentação do que será o trabalho em grupo, tá certo? Primeiramente, eu queria lembrar para vocês, o primeiro contato que nós tivemos com essa obra, A Viagem Espírita, 1862, foi há 12 anos atrás, quando nós participávamos das coordenações da área de estudo do Espiritismo e nas reuniões com a Federação Espírita Brasileira, que mantínhamos a cada 2 meses, ou 3 meses, ou uma vez por semestre, nos foi apresentado pela coordenadora nacional da área de estudo do Espiritismo, da FEB. E ela nos chamando a atenção para a leitura desta obra, uma forma de rever os pontos de vista de Kardec. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com esse material para que a gente possa resgatar os ensinamentos de Kardec. A gente revisita a obra e ele traz pontos importantíssimos. Nesse material que eu vou apresentar aqui, nós trabalhamos da seguinte forma. Quando pensamos em trabalhar o livro, não nos programamos, eu, Rafael e Fernando. Mas cada um conseguiu pensar da obra aquilo que era importante para a gente refletir, né, com aqueles ensinamentos. Então, o que nós vamos mostrar para vocês, e que vocês vão trabalhar em 10 minutos aí no grupo, é muito do que já foi visto aqui. Porque, por certo, ideias que foram convergentes entre o nosso pensamento, né, as nossas ideias, os nossos pensamentos, elas já apareceram aqui na fala do Fernando e na fala do Rafael. Como também aparecerão aí para vocês reverem e revisitarem esses textos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o tradutor, que é o Evandro Noleto Bezerra, que fez a tradução dessa obra e apresenta como uma necessidade que os espíritos a leiam, ele diz o seguinte: muitos, no entanto, de nós ignoram as dificuldades que Kardec enfrentou para que a doutrina espírita se tornasse conhecida e praticada em tempos tão difíceis do século XIX. Mas os estudiosos que desejarem conhecer as nascentes do movimento espírita deverão nela debruçarem-se. Ele vai trazer para cá uma informação importante. Ele diz o seguinte: quando Kardec, apesar das outras viagens, como os meninos já nos antecederam e falaram, de 1860, 61, 62, 64 e 67, eu não sei porque ele excluiu 3 e 6, essas viagens, para ele, foi a mais importante, a de 1862. E foi em Lyon e Bordeaux, né? Andou por outras cidades. Mas ele faz uma reflexão aqui que é importante. O Kardec, naquela época, precisou de 2 meses para fazer essas viagens em 20 cidades da França. Quer dizer, não é um Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? A França é pequena. Com a época, a França já tinha uma malha ferroviária fantástica. Então, ele ia de trem para tudo quanto era canto. Por sinal, na Europa, o serviço de transporte é fantástico, né? Então, ele conseguiu visitar essas 2 cidades. Ocorre que, atendendo a um convite de Lyon e Bordeaux, 500 assinaturas foram feitas para que Kardec visitasse aquelas cidades. Principalmente para que não só ele observasse como era que o espiritismo nascente estava se divulgando, né, se propagando por aquela região, mas também para saber como os espíritas estavam se organizando, né? Então, isso aí já nos remete a um pensamento. Nós não podemos ficar enclausurados dentro das nossas casas. E quando propomos, muitas vezes, as viagens em caravana, que a Federação faz e que o Centro Espírita Cearense faz, dentro de um projeto chamado Uma Casa Ajuda a Outra, é importante que nós também possamos sair das nossas casas, visitar outras casas, participar das reuniões, ouvir o que as outras pessoas falam, fazer correlação com o que nós vivemos.
E ele vai dizer o seguinte: esta de 1862 foi a mais importante, merecendo esse opúsculo especial que foi publicado no mesmo ano e que é riquíssimo em observações sobre o estudo do Espiritismo e sobre o estado do Espiritismo, né? Eu pincelei aqui algumas coisas só de 2 páginas apenas da nota do tradutor. E isso aqui é importante. Durante todo o tempo em que codificou a doutrina espírita, que foram quantos anos? 10 anos. Kardec usou para codificar. Permitiu-se apenas uma viagem de lazer. Uma viagem de lazer em 10 anos. É óbvio que a missão do Kardec era enorme. Trazer para a humanidade uma verdade que ficaria para sempre com os homens. Mas organizar esse conjunto de ideias e princípios não era fácil. Mas ele se dedicou com tanto afinco que a única viagem... E olha só, pasmem. Esta viagem que ele fez, que ele considerou como entretenimento ou viagem de lazer, ele encontra nas cercanias de Berna um camponês cujo fenômeno era fantástico, extraordinário. Ele ajudava a descobrir as fontes de água e ver no fundo as respostas e as perguntas que lhe eram feitas, inclusive imagens de pessoas e de lugares. Então, assim mesmo, quando ele foi passear, ainda assim, ele foi entrevistar, interrogar, compreender aquele fenômeno que acontecia. O cara descobre onde tem água. Já pensou se ele viesse para o Ceará? Era bom, né? No Nordeste. Onde tem água, meu filho? Vá para Israel, onde tem pedra e pó. Fora o Rio Jordão, onde é que você vai descobrir água? Né? Saber que lá embaixo havia um dormitório de águas translúcidas, aguardando que alguém a identificasse, né? E esses textos todos que ele traz aqui, que os meninos já falaram algum, eu sublinhei poucos. Sinto-me feliz. Olha, trabalhar com alegria, com felicidade, não é por obrigação. Eu vou ao centro espírita porque eu tenho que ir. Não é eu tenho que ir. Eu vou porque me faz bem. Sinto-me feliz, dizia Kardec, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento. Não é unidos e não é reunidos, é unidos no mesmo sentimento. Marchando em comum acordo para o nobre objetivo, que é exatamente a reflexão que o Fernando e o Rafael já fizeram. Quero ver coisas que eu desejo ver, mas também as que eu não desejaria, né? Que não haja para mim, olha só, quando a gente vai, às vezes, para algum canto, não tenho dinheiro, não tenho gasolina para ir, não posso, precisa que as pessoas façam um banquete. Olha o cuidado de Kardec, ele pensava em tudo. Que não haja banquete, isso por vários motivos. Não quero que a minha visita seja a ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do prazer de ver todos unidos e reunidos. Quando nos deslocamos para as caravanas, com as caravanas, a primeira preocupação nossa é organizar a logística. Quanto se vai gastar? Quem vai? Quanto gasta? E buscar saber exatamente o que pode acolher o bolso de cada um. E depois, quem vai nos receber quando a gente vai para grupos diários? Olha, não precisa gastar muito, basta um cafezinho com tapioca, um suco. Por favor, não façam aquele disputismo de comida. Primeiro, ajuda o povo a engordar. Segundo, engordar não é bom. Terceiro, seca o bolso. E quarto, o propósito não é esse, né? Então, o Kardec já lembrava disso, olha o cuidado que ele tinha. O pensamento naquilo que fizerdes por mim, em tal circunstância, poderia ser uma causa de privação
para muitos e me tiraria todo o prazer da reunião. Tipo assim, alguém não veio porque não pôde. Alguém não veio porque não pôde participar do banquete. Alguém não veio porque não pôde ajudar naquilo que poderia, né? E aí ele vai seguindo, né? Em algumas outras falas. Esse livro eu já li, reli, trili, mas toda hora que eu olho, eu dobro uma página que eu acho deveras importante. E eu pensei aqui só algumas que eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão sobre ela, aí nos grupos. Outra coisa que ele falou que é importante, que eu botei setas, era setas dizendo que é para hoje. Espera aí que eu vou já achar aqui. Como vedes, senhores, eu não vou mais trabalhar porque as pessoas atiram pedra em mim. Tem hora que a gente fica mesmo chateado, tem hora que a gente se magoa, tem hora que a gente quer sair de um centro para o outro, tem hora que a gente quer abandonar as atividades. Como vedes, senhores, não faltam pedras em meu caminho. Passo por elas, mesmo sobre as maiores. Se conhecesse a verdadeira causa das antipatias e de certos afastamentos, muitas surpresas se apresentariam. Muito cuidado com aquela história, eu me dei bem mais na casa, saí, fui para outra, vai encontrar outros problemas lá na outra, porque é assim mesmo que a banda toca, né? E para finalizar, aqui da obra, ele diz, eu espero que não achem ruim que eu indique as obras de base do ensino, chamando a atenção das obras básicas. Uma vez que são as únicas em que a ciência espírita está desenvolvida em todas as suas partes e de maneira metódica. Mas eu incorreria em erro quem me julgasse exclusivo, a ponto de repelir as demais. Mas seguramente, elas também merecem a simpatia de todos os bons espíritos. Mas a base são as obras básicas. Portanto, qualquer um de nós, e aí acho que o Rafael lembrou isso, fundar uma casa espírita não é fundar uma igreja de santidade. Fundar uma casa espírita com todas as divergências que nela pode existir por conta das pessoas que estão lá, é preciso que ela esteja ancorada, amparada no conhecimento da doutrina espírita dentro das bases kardecianas. E depois a gente pode ler tudo, porque aí a gente separa o joio do trigo. E uma reflexão que eles fizeram, que eu acho que é importante a gente pontuar, é a questão da multidão de pessoas numa casa espírita. Eu fico imaginando como é que os dirigentes do grupo GEP, que tem 5 casas, conseguem coordenar aquela multidão de pessoas. Então, uma casa pequena, que tem poucos trabalhadores, mas que eles têm como argamassa a amizade de coração, que dá prazer em chegar para ver alguém que ali está. Esta amizade é o maior preço, é o maior valor da divulgação, da propagação do Espiritismo. E ela só se propaga neste ambiente, neste cenário. Num cenário onde há amizade. E não apenas pessoas que visitam a casa em dias diferentes e se dizem trabalhadores. Se nós não criarmos esse sentimento de amor, de família espírita, a gente pode fazer milhões de coisas, salas bonitas, belas, trabalhos belíssimos, mas não faremos espiritismo. Aí vocês vão agora trabalhar com isso aqui. Ó, o material é esse. Das visitas, o fim delas, que vocês já viram. A França, aí está ela, pequenininha, não é como o Brasil. As cidades em que ele buscava entender se as pessoas estavam compreendendo a obra. O duplo objetivo, que já foi falado aqui. A história de, nessas viagens, apertar a mão dos irmãos, confraternizar, trocar ideias numa roda de conversa. Como é que está o trabalho aqui? Como é que vocês estão realizando determinadas atividades? Essa troca, o irmão bem-vindo, meu querido amigo, irmão bem-vindo, que muito me ensinou, talvez
Eu tenho aprendido mais com ele do que com os livros, pelo bom exemplo, pela dedicação, pela disponibilidade, pela disposição em servir e pela falta de zelo que ele tinha com o dinheiro dele, que era mão aberta, cuidava desta federação como ninguém. E ele sempre me dizia, quando já estava com esclerose múltipla, eu queria ficar bom ainda nesta existência para poder pegar o meu carro e viajar por todas as cidades do Ceará. E sentar e conversar com os meus amigos, conversar com os trabalhadores espíritas, sem nenhuma intenção de fazer palestra, nem dizer algo além do que precisa, apenas conversar. Então, as viagens, as caravanas têm esse objetivo. A gente se sente mais forte quando está junto. E é quando está junto, honestamente. Não é quando está junto apenas por ajuntamento de grupos. É por ter sentimento de amor. É por ter sentimento de gratidão. Então, ele dizia, apertar a mão dos nossos irmãos. Aí, esse André Morey faz uns comentários que eu coloquei aí, vocês vão receber isso no texto. Os intentos naturais. Suas ocupações principais. As ponderações que Kardec fazia, muitas delas já foram aqui tratadas. Em relação aos detratores, que às vezes eles estão dentro do espiritismo mesmo. Os adversários do espiritismo, para a gente não ter muita preocupação e nem ocupar nossa mente com eles. Os conselhos para a formação de grupos, que o Rafael tocou muito bem aqui. Sobre uma instituição espírita. Sobre as mulheres na doutrina espírita, ele tem uma página especial nesse livro sobre isso. Os períodos do espiritismo, que vocês já viram aqui também. Outras reflexões de Kardec, aí tem várias. Cada grupo vai receber 3 páginas de slide para rever. Aqui são várias. Reflexões e afirmações. Quando ele diz, olha, o espiritismo não está acabado, ainda não deu a última palavra. E nem daria, porque ainda não haveria tempo para isso. Ainda algumas reflexões. A caridade, o que é caridade? E essa fala dele, vendo o número dos felizes que faz o espiritismo, esquecemos facilmente as fadigas inseparáveis da nossa tarefa. É por isso que às vezes a gente vai dobrada para o centro espírita, mas a gente não desiste. Então isso aqui é o resumo que a gente tinha feito e que agora eu vou entregar para vocês com um coração. Aqui nós temos um número, que é o número dos grupos, que vai de 3 a 8. São 6 grupos, né? E nós temos debaixo dele o nome do grupo. O nome do grupo é o valor, é um valor, tá certo? Então, vou distribuir. Vocês terão 10 a 15 minutos, no máximo, para folhear entre vocês as mensagens e dizer quais as mensagens que mais lhes chamam a atenção ou que são necessárias para o aprendizado de vocês. Escolhem 1 ou 2 dentro do grupo para a gente apresentar, tá certo? Então, esse grupo aqui é o grupo 7. Vocês vão circular os slides. Pode tirar daí. Olha como é o nome do grupo de vocês. Aqui, deixa eu ver mais. 5. Aqui é o grupo 5. Desmembra e olha o que é o número do grupo de vocês. O nome e a reflexão. Aqui é o grupo 4, por favor. Aqui é o grupo 3. O grupo 3 desmembra as folhas e circula. E aqui é o grupo 8. Como está maior, tem mais folha. Juntem-se, por favor, e circulem. Como é a dinâmica? Vão circulando os slides entre vocês, para que cada um vá vendo o que é que está escrito. Todo grupo tem que ler tudo, né? Todo mundo vai circulando e lendo.
O grupo 3, a frase no coraçãozinho é: vale trabalhar um pouco mais? A ideia que a gente pensou é que vale sim. E quando se fala em trabalhar, na verdade não é trabalhar, é como Kardec diz nas frases que o grupo leu. É auxiliar os nossos irmãos em crença. É um sincero devotamento. Então não é simplesmente trabalhar, mas é um auxílio, é um devotamento. E aí, diante desses dois pontos, ou os dois objetivos da nossa leitura, ele diz que auxiliar os nossos irmãos em crença é estudar as causas locais favoráveis e desfavoráveis à doutrina espírita. É sondar as opiniões alheias. É apreciar os efeitos dos opositores. E, acima de tudo, fazer um julgamento que se faz de certas obras espíritas, buscando sempre esse melhoramento, né? Na parte dos sinceros devotamentos, é a questão de esclarecer mutuamente. Uma discussão, e aí é linda a frase quando vem, uma discussão amistosa. Porque não é uma discussão de guerrilhar, a minha opinião vai prevalecer sobre a outra, mas é uma discussão amistosa. E o aproveitamento das observações. Cada uma pessoa dentro do grupo e do grupão tem observações que vale a pena serem aproveitadas. O nosso grupo é o grupo 4, né? Aí a frase do coraçãozinho diz assim: vale uma frase positiva. Aí a frase que a gente pensou, né, é exatamente que para ter felicidade é preciso vencer a sombra do egoísmo, né, por meio da caridade. E aí a gente recebeu 3 frases, escolheu uma, mas todas as 3 estão interligadas, de certa maneira, né? Entre o homem e a sua felicidade, ergue-se a sombra, a terrível paixão, o egoísmo, né? E na frase seguinte vai dizer que para vencer o egoísmo só se vence por meio da caridade, né? E a outra frase é que destaca a questão da reforma interior para que a gente não esteja no espiritismo, mas o espiritismo esteja dentro da gente, né? Então, como a gente sabe, né, a grande doença da humanidade é o egoísmo, né? Todas essas crises que a gente vê na atualidade, assim como no passado, é em decorrência exatamente desse egoísmo que nós ainda somos doentes dele, né? E aí, com a reforma interior de autoconhecimento, a gente identificando os momentos em que esse egoísmo, essa doença se manifesta, porque a gente só tem condição de se curar exatamente identificando essa doença dentro de nós, fazendo a nossa reforma interior, vencendo o egoísmo, é que a gente pode chegar à plena felicidade. E uma das maneiras realmente que o Espiritismo sempre nos motiva a praticar, fazer com que realmente o Espiritismo esteja dentro da gente, é exatamente por meio da caridade, né? Quando a gente pensa no bem do outro, a gente está vencendo esse egoísmo que está dentro da gente. Então, realmente, essa frase que fala fora da caridade não há salvação é uma grande verdade mesmo. A frase que nos caiu aqui é: vale o tempo de um abraço. E aqui nós estávamos, as frases todas foram ótimas, tivemos dificuldade, grande dificuldade. Mas aqui houveram 2 coisas pontuais, uma que nos ajudou a resumir. O estudo e a prática do espiritismo, ela é um estudo longo. A gente se reúne, estuda 1, 2, 3, 4 anos. E isso nos obriga intrinsecamente a nos conhecer, a nos ouvir os outros e a nós mesmos, porque a gente muda ao longo do processo. A pessoa que começa um curso não termina nunca mais a mesma, é outra. Porque isso mexe. E às vezes nem é. Eu estava comentando com meus colegas, não é a gente que se dá conta disso. Quando vê, pá, é outro. E aqui está a frase: construir um núcleo de pessoas sérias, por mais restrito que seja o seu número, 5 ou 6 pessoas, se não esclarecidas, sinceras, e imbuídas pelas verdades da doutrina, e unidas pela mesma intenção. Valem 100 vezes mais do que uma multidão de curiosos e indiferentes. Eu até falo com emoção, sabe por quê? Eu sinto saudades. Eu vivo abraçando esse cara e digo: pô, tô com saudade de você. É verdade. Vocês sentem isso? Então, vale 1000 vezes. 1000 vezes.
A nossa folhinha aqui é sobre a instituição espírita. Em todo o caso, o objetivo essencial proposto para os grupos deve ser o recolhimento, a manutenção da ordem mais perfeita e o afastamento de toda e qualquer pessoa que não estiver animada de intenções sérias e possa se transformar em motivo de perturbação. É sério isso aqui, não é não? Nada acontece por acaso quem escolheu isso, logo eu falando. As observações que a gente colocou dentre várias, né? É assim, o importante é que tenhamos que ter a conversa fraterna para saber onde se encontram as dificuldades e problemáticas. Todos nós temos, né? Até porque a casa, a gente sabe, tem regras, tem estatutos que organizam, né, as suas atividades. Então toda casa tem, a gente tem que seguir, né? Até porque nós votamos, nos reunimos e votamos, né? Usar o dinamismo nas atividades, sem fugir do princípio fundamental da doutrina, que é a opinião de todos: consolar, acolher, divulgar, instruir, estudar, orientar, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Onde diz, fora da caridade não há salvação. A questão do afastamento, a gente fez questão de pontuar, que é um negócio muito sério, né? É fundamental que o dirigente, além de ele ter a questão da ordem, da responsabilidade, para afastar uma pessoa da casa espírita, gente, é um caso que precisa muita conversa. Ele tem que ter muito amor e muito respeito, né? Assim, tem que ter muito cuidado, né? Até porque a gente vai estar ajudando aquela pessoa e também ajudando a própria casa. Quem sabe não está precisando no momento também, nós mesmos às vezes nos afastarmos por uma questão particular, de trabalho, ou viagem, alguma coisa parecida. A gente também tem que ter humildade de reconhecer isso às vezes, né? Mas assim, o afastamento, eu acho, principalmente como foi dito aqui, nas casas menores é muito mais difícil. A gente pensa que é muito difícil, não, é fácil. Teve casos que sim, casos que já foi afastamento. Mas nas maiores é muito mais. Mas nas menores a gente já traz mais pra cá, pega ali na orelha, vem aqui, vamos conversar aqui e tal, né? Conversar de pé de orelha, o que está acontecendo, está acontecendo alguma coisa. Fulano, o que é que houve? Manda um WhatsApp e tal, coraçãozinho, tal, aquela coisinha. Foi que houve, vamos conversar, né? Então tem isso também. Por isso que a gente, às vezes, na nossa casa, a gente tem nosso momento. Comer uma pizza, um refrigerante, tomar um caldo na casa de alguém, alguma coisa assim. Então isso é bom, porque une mais as pessoas, entendeu? Tá certo? Né? E a nossa frase é: vale o meu afeto em um abraço coletivo. Né? E a gente pode classificar como fraternidade, afetividade, né? E as duas frases, né? Ou seja, as duas slides que nos foi colocado, foi: um adversário asseverou em um certo jornal que o espiritismo é cheio de seduções. Ele não podia, malgrado seu, fazer maior elogio da doutrina. Eu chamo que são dois, é um cutucão, bem dizer, né? Na verdade, é um puxão de orelha. Né? E o que nos foi assim colocado como síntese, né, desse entendimento é porque é através desses adversários que nós nos tornamos mais fortes. Aí é que vem o fortalecimento, né, do conceito espírita, né, daquilo que você já aprendeu e daquilo que realmente você coloca em prática. Então nós colocamos assim: é um fortalecimento para caminhar juntos, né? Porque a crítica, né, é nesse fortalecer que assim nós divulgamos a nossa doutrina. Ou seja, é aí aonde a gente coloca os nossos conceitos daquilo que já está colhido e semeado, né? E ainda diz mais assim: e nos faz também assim abrir uma discussão para que a nossa mudança seja cada vez mais constante. E a segunda é assim: a facilidade em compreender o espiritismo denota progresso anterior. Para muitos, ele não passa de um fato, uma bela teoria, uma letra morta, que não conduz a nenhuma mudança. Outro, né? Como a gente entende, né? Outra observação e outro puxão de orelha. E o que nos também foi colocado, né, diante do nosso grupo, da nossa equipe, né, que nós tivemos, estamos assim: então, diante disso, são lições anteriores que nós já trouxemos de outras encarnações para a melhor compreensão do espiritismo hoje. Não, então, essa facilidade que cada um de nós, né, temos que ter diante daquilo que aprendemos, né, colocando sempre esse entendimento de Jesus, né, diante do seu evangelho que nos ensina, né, amai-vos uns aos outros, mas também de instruí-vos. Né? Então, acho assim, o grande triunfo da doutrina espírita é essa capacidade de a gente estudar. Não sei se é porque eu sou orientadora de ESG, adoro estudar. As planilhas todas muito lindas, né? Bem
selecionadas as frases, as reflexões que foram trazidas para nós, e das que foram para o grupo foi selecionada essas duas. A caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social. A gente cada vez mais precisa entender a abrangência dessa palavra caridade e o exercício, né, a prática da caridade como elemento transformador de qualquer sociedade, de qualquer instituição. Continua atual. E a outra foi, assim, um abraço e um chamamento para nós, né, pessoal? Porque é muito difícil persistir. A gente sabe que dos obstáculos que a gente enfrenta para a gente fazer jus, somar, estar nessa tarefa. Por exemplo, estar aqui hoje, né, domingo, se desvencilhar das nossas responsabilidades, né, dos nossos compromissos, e colocando a necessidade e a alegria de estar contribuindo com a tarefa do Cristo. Essa frase tem tudo a ver, pessoal. Vendo o número dos felizes que faz o Espiritismo, esquecemos facilmente as fadigas inseparáveis de nossa tarefa. O que se busca na doutrina espírita é, antes de tudo, o que toca o coração. É uma coisa notável a facilidade com que, mesmo as pessoas mais ilustres, compreendem e assimilam os princípios dessa filosofia, pois não é necessário ser sábio para ter coração e raciocínio. Ou seja, é preciso que a gente, acima de tudo, além do conhecimento, nós tenhamos amor. Amor pela doutrina, amor uns pelos outros, para que a gente possa vencer as nossas próprias dificuldades e ver o coletivo. Nós estamos aqui porque precisamos estar juntos, somarmos, sermos multiplicadores, incentivador desses sentimentos. Muito obrigado. Mas a gente pede à espiritualidade que aquela pessoa que tem sido a pedra de tropeço possa cair na real, possa tomar consciência e permanecer conosco, porque nos lembrava também o Raul, nos lembrava também o Raul que todos os tropeços que temos dentro dos centros espíritas, eles são necessários. Vai sempre haver um, e aquele um vai nos ajudar a testemunharmos tudo aquilo que aprendemos. Porque se a gente não tiver complacência, caridade, compreensão, embora a gente, né? Pelo amor de Deus, mas a gente tem que aprender. E, se for o caso, que aquela pessoa se afaste indo para um lugar onde ela tenha uma homogeneidade de pensamento, né? Onde ela possa estar bem. Mas assim, afastar porque está dando problema, expulsar não é o papel do espírita, né? E quando aquele que se afastou por vontade própria, porque não conseguiu conviver com os, digamos, com as regras da casa, um dia ele voltará. E quando ele voltar, nós vamos fazer como o filho pródigo, como o pai que abraça aquele que volta. E que bom que você voltou, que maravilha. Será que ele mudou? Talvez não. Que maravilha ele está de volta. Se voltou é porque ele gostou da casa. E onde ele foi, não encontrou o que ele procurava. E volta. Portanto, a gente tem que ser bastante espírita e não espritado para poder trabalhar na doutrina espírita, né? Eu sempre brinco, quem me dizia isso era Egerton Teles. Que eu dizia assim, fulano é espírita, ele disse, ainda não, ainda é espritado, mas chega lá, né? A outra temática que vocês levantaram aqui foi a história de, quando Kardec coloca, faz o Valdirene que apresentou, quando ele diz que essa pessoa nem sabia que ela estava fazendo bem a doutrina, né? Muitas vezes os detratores pensam que estão fazendo mal, estão chamando, abrindo os olhos da população. E aí eu me lembro do Auto de Fé de Barcelona, né? Onde todos os livros foram queimados, e isso, ao contrário do que pensavam os bispos, foi a propagação e a divulgação. Que negócio é esse que estão queimando? Vamos lá olhar um pedacinho desse livro. A menina que escondia e roubava livros, né? O filme. Vamos olhar o que é que tem nesse livro, né? Esquecer as fadigas. E aí foi um grupo que escolheu, e eu falei aqui na apresentação de Kardec também, quando ele dizia que a gente não pode deixar que as fadigas atrapalhem o nosso trabalho. E lembrar uma coisa, vir à casa espírita pode
alegria e não por obrigação. Fazer o trabalho, porque ele, eu acho que foi você que falou, ele está tão dentro de nós, que faz parte de nós, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então, vir à casa espírita é para dar prazer. E é um entretenimento, é um saudável entretenimento. Kardec não teve tempo para entretenimentos. E o único que ele achava que era, não foi. Então, quando diz assim, tu não se diverte, não? Só vai para seminário espírita, só vai para estudo espírita, só vai para evento espírita. Claro que a gente se diverte, porque é um trabalho que está dentro de nós. Nós vibramos, suspiramos e suamos, né? Mas um suor saudável. Então, a gente vem por prazer. E, por último, é aquela história da amizade. E aí, com isso, eu queria fechar essa parte agradecendo a todos vocês que vibraram, porque eu coloquei em todas as redes sociais, que vibraram pelo evento de sexta-feira aqui, quando a gente estava fazendo um trabalho em prol de uma casa espírita que está nascendo no município de Caridade, e que nós visitamos essa casa, e o ambiente, a harmonia, a energia, a participação dos benfeitores espirituais é hiper, super fantástica. Algo que a gente não sente todos os dias nas nossas casas. E eles trabalham ao relento. E a pessoa que começou a fazer o trabalho, a Socorro Brito, que eu chamo Socorro Caridade, a Socorro Brito não tem dinheiro, não tem condições, não tem nada, absolutamente nada. Mas ela atende as pessoas ao relento. E nós estivemos lá. E esse jantar que nós fizemos aqui, que teve a colaboração de todas as pessoas em vibração e prece, nós conseguimos já angariar R$ 1.080. Hoje agora é 1.100, já tem 1.120. Então, nós vamos nos juntar mais em outras campanhas para fundar, construir aquela casa. Então, eu queria assim agradecer de coração esse viver espírita que é na hora da ação, tá bom?